Oi pessoal, aqui é o Osmar, tá bom? Hoje a gente vai continuar nossa catequese em partes. Hoje eu gostaria de explicar um pouco se Jesus de fato é Deus, né? De onde a gente pode tirar provas disso, o que difere Jesus de qualquer outro fundador de religião, tá bom? Então, para responder essa pergunta principal, de onde vem a autoridade da igreja? Nós precisamos fundamentar isso. De onde vem a autoridade de Jesus? Quem é Jesus para ele dar autoridade à igreja, né? Então a gente precisa compreender primeiramente que o cristianismo é diferente das outras religiões. O que Jesus nos deixou, que a gente chama de cristianismo, é diferente das outras religiões. Não é apenas uma religião no meio das outras religiões, tá bom? Então eu gostaria de buscar, de responder isso, de fundamentar isso com uma explicação que Futoshim nos deixou, né? Mostrando essa diferença. Futon X diz que qualquer pessoa no mundo poderia começar dizendo aqui estou, acreditem em mim. Poderia conseguir alguns seguidores, mas não seria digno de ser seguido apenas por essa frase, apenas por essa afirmação, aqui estou, né? Acreditem em mim. Então ele pede uma prova e ele nos coloca como prova perguntar algo racional e histórico sobre este fundador, né? A pergunta é, alguém sabia que você viria? Nem pergunta a esse fundador. Se veio de Deus, Deus ao menos nos deixaria saber que viria. Ele não nos surpreende assim. Ele nos prepara para receber. Assim, de fato é algo tão grande, né? O nascimento de algum desses fundadores foi previsto? Quando viriam? Como morreriam? O que ensinariam? Em que país viveriam? E finalmente, quando chegou, criou-se tanta expectativa que gente de longe veio ver? Algum desses fundadores poderia dizer sim, alguém me esperava. E claro, Futon Shin vem responder, né? Só um poderia dizer isso, Jesus. Jesus. Somente um deles poderia dizer isso, apesar de essa afirmação não ainda provar a sua origem divina. Ele veio de Deus, sim, ele foi mandado por Deus, mas não que ele era Deus. Isso só prova, essa prova histórica só nos responde, nos dá base para para que possamos estudá-lo, porque temos um contexto razoável e histórico, né, para fazer isso. E outra diferença entre ele e as demais religiões do mundo é o fato de que todas elas deram um método, uma fórmula, uma doutrina, uma lei. Né? Eles disseram, sigam esse método, obedeçam essas regras e viverão. Nosso Senhor não fez isso. Ele disse, eu sou a verdade. A verdade se identifica com sua pessoa porque ele era Deus. Você não pode se apaixonar por um termo de geometria. A virtude começa a ser amada quando se encarna em uma pessoa. E Jesus veio nos trazer o exemplo da virtude. Por isso os cristãos, né, os que obedecem a Cristo, têm Cristo como exemplo. A própria virtude encarnada que nos veio dar o exemplo. Ele não veio apenas nos afirmar, faça isso, mas sede meus imitadores. E por isso ele é o Salvador de todos os homens, porque ele dizia que quando fosse elevado, atrairia todos a mim. Né? Ele disse que todos seriam atraídos por ele, por quê? Porque todos tomariam ele como exemplo. E desse modo, quando veio a morrer, se desapropriou de si e disse, agora pertenço a todos os homens. Todas as outras religiões são religiões de resplendor, são todas para felizes e prósperos dias. Né? Para esta vida, a finalidade delas é para essa vida. A gente percebe que são religiões humanas. Mas a única religião que começou com a derrota, com o fracasso humilhante de seu Criador, é o cristianismo. E, portanto, foi da adversidade que ele saiu para a ressurreição, porque ele era Deus. Ou seja, ele veio se mostrar como Deus. Né? Pela derrota, se mostra como homem, né? Como aquele que de fato pode ser imitado. Nós imitamos outro homem, mas pela sua ressurreição, ele veio nos mostrar que é Deus no meio de nós, que é Emmanuel. E é por isso que ele é o único que pode dar esperança nas dificuldades. Ele é o único que pode, de fato, nos fazer vencer o que de fato todos têm em comum, que é a morte.
né, no fim da vida. Então, só ele pode ser esse vencedor. E alguém deu a sentença, né? Nós afirmamos, nós temos um Deus que de um tropeço chegou a seu trono. Assim conclui Futon Shin. Então a gente pode concluir, sim, o cristianismo é diferente das outras religiões. É diferente, porque ele tem Deus como fundador. E Jesus é Deus. Tá bom? Tá, Jesus é Deus, Jesus tem autoridade. Mas onde Jesus fala, né? Onde Jesus mostra essa diferença? Claro, nós temos várias outras passagens bíblicas que mostram isso. Né? São Tomé, né? Se surpreende diante de Jesus e meu Senhor e meu Deus, né? Ele exclama. Várias outras passagens, mas a gente pode evidenciar isso quando Jesus, em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 42 ao 46, quando ele vem perguntar aos fariseus, né? O que dizeis do Cristo? Né? Quem seria o Cristo? E os fariseus vêm responder, ele é o filho de Davi, né? E Jesus continua, como então Davi, falando sob inspiração do Espírito, chama-o Senhor, dizendo, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Né? No Salmo 109, versículo 1. Aí Jesus faz essa pergunta, mas como? Se o Messias, se o Cristo é o filho de Davi, como o próprio Davi chama ele Senhor? E aí todos, aí que continua a Sagrada Escritura, se pois Davi o chama Senhor, como ele é seu filho? Ninguém pôde responder-lhe nada, todos se calaram. E ninguém mais ousou fazer pergunta a Jesus. Então nessa passagem Jesus mesmo vai mostrar que ele é homem. Ele estava ali diante deles, mas ele não era só homem, ele é Senhor. Aquele mesmo Kyrie que foi dito por Santa Isabel, cheia do Espírito Santo. De onde vem minha honra de vir a mãe do meu Senhor me visitar? A mãe de meu Senhor, ela também usa essa mesma palavra, Kyrie. Esse Senhor que é referente a Deus. Então a gente pode concluir sim, que Jesus mesmo vem dizer que ele é Deus. Mas vem dar brechas aos fariseus tão cegos que ele é diferente, que ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Elias, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Davi. E outra passagem também que comprova isso é quando Jesus vem dizer que ele é como o Pai. Ele é um com o Pai. Lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 30, ele vem dizer isso. Eu sou um com o Pai. Então ele vem nos afirmar que ele é um, o Pai é outro em pessoas, mas um só ser, uma só divindade. Esse mistério da Santíssima Trindade que o próprio Jesus vem fazer plena na revelação que ele nos trouxe. Compreender que de fato quem é Deus, como Deus se relaciona nessa Santíssima Trindade, nessa relação de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós precisamos compreender que Jesus veio dar autoridade à igreja. Então, essa autoridade não veio apenas de um homem, Jesus, mas veio de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus age através da igreja. Se Jesus deu autoridade à igreja, essa autoridade não vem daquelas pessoas que compõem a igreja, mas vem de Jesus que deu autoridade a elas. Jesus que é Deus. Deus age através da sua igreja, através dos sacramentos. Deus age através da sua igreja, através da moção do Espírito, pela pregação, pelas suas ações, pela sua, de fato, mostra de como é encarnar, como é essa encarnação da virtude. Aí nós vemos a vida de todos os santos que foram igreja, que são igreja no céu e intercedem por nós. Tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.